O assunto que será abordado é sobre instrumentação industrial, que está dividido em aspectos gerais da instrumentação, terminologia, principais instrumentos e comentários finais. Define-se instrumentação como a ciência que aplica e desenvolve técnicas para adequação de instrumentos de medição, transmissão, indicação, registro e controle de variáveis físicas em equipamentos nos processos industriais. Em todos os processos químicos, é absolutamente necessário controlar e manter constante algumas variáveis tais como pressão, vazão, temperatura, nível e umidade, com a finalidade de atingir os objetivos de produção. Os instrumentos de medição e controle permitem manter constantes as variáveis do processo, objetivando a melhoria em qualidade, o aumento em quantidade do produto e a segurança. Os instrumentos empregados na indústria de processos têm sua própria terminologia. Os termos utilizados definem as características próprias de medida e controle de diversos instrumentos. A terminologia é unificada entre os fabricantes, os usuários e os organismos que intervêm direta ou indiretamente no campo da instrumentação industrial. As terminologias mais usadas serão mostradas a seguir. A faixa de medida ou range é o conjunto de valores da variável medida que estão compreendidos dentro do limite superior e inferior da capacidade de medida ou de transmissão do instrumento. Expressa-se determinando os valores extremos, como por exemplo o termopar tipo J, que tem range de 0 a 750 graus Celsius. O alcance ou span é a diferença algébrica entre o valor superior ou inferior da faixa de medida do instrumento. Como, por exemplo, tem-se o termopar tipo J. Seu range é de 0 a 750 graus Celsius. Assim, o span é de 750 graus Celsius. Pode-se definir exatidão como a aptidão de um instrumento de medição para dar respostas próximas do valor verdadeiro. A exatidão pode ser escrita de 3 formas: percentual do fundo de escala, percentual do span e percentual do valor lido. Já a precisão é definida como a concordância entre os valores obtidos no mesmo ensaio, repetido várias vezes. Isso é mostrado nesta figura, em que, no primeiro caso, tem-se valores com reduzida exatidão e elevada precisão. No segundo caso, tem-se elevada exatidão e reduzida precisão. No último caso, os valores são de elevada precisão e exatidão. A rangeabilidade, também chamada como largura de faixa, é a relação entre o valor máximo e mínimo, lidos com a mesma exatidão na escala de um instrumento. A sensibilidade é a mínima variação que a variável pode ter, provocando alteração na indicação ou sinal de saída do instrumento. E, por fim, a esterese é definida como o erro máximo apresentado por um instrumento para o mesmo valor em qualquer ponto da faixa de trabalho. A esterese é expressada em percentagem do span do instrumento. Define-se repetibilidade como a máxima diferença entre diversas medidas de um mesmo valor da variável, adotando sempre o mesmo sentido de variação. A repetibilidade é expressada em percentagem do span do instrumento. Esse termo não inclui a esterese. E o erro é a diferença entre o valor lido ou transmitido pelo instrumento em relação ao valor real da variável medida. Pode-se denominar os instrumentos e dispositivos utilizados em instrumentação de acordo com a função que desempenham no processo. Um dos instrumentos utilizados na indústria química é o indicador. Esse instrumento dispõe de um ponteiro de uma escala graduada, na qual podemos ler o valor da variável. Também pode ser encontrado indicadores digitais que mostram as variáveis de forma numérica, com dígitos ou barras gráficas. O registrador é outro instrumento que registra a variável através de um traço contínuo ou pontos em um gráfico. Outro tipo de instrumento é o transmissor, que mede uma variável do processo e a transmite à distância a um instrumento indicador, registrador, controlador ou a uma combinação destes. Existem vários tipos de sinais de transmissão: pneumáticos, elétricos, hidráulicos e eletrônicos. O transdutor é um instrumento que transforma uma forma de sinal em outra.
isto é, recebe informações na forma de uma ou mais quantidades físicas, modifica essas informações e fornece um sinal de saída resultante. Dependendo da aplicação, o transdutor pode ser um elemento primário, um transmissor ou outro dispositivo. O conversor é um tipo de transdutor que trabalha apenas com sinais de entrada e saída padronizados. O controlador é um instrumento que compara a variável controlada com o valor desejado e fornece um sinal de saída a fim de manter a variável controlada em um valor específico ou entre valores determinados. A variável pode ser medida diretamente pelo controlador ou indiretamente, através do sinal de um transmissor ou transdutor. O último instrumento que será abordado é o elemento final de controle. É este instrumento que modifica o valor da variável manipulada de uma malha de controle. Apresentados os aspectos gerais da instrumentação industrial, alguns pontos precisam ser destacados. O processo apresenta variáveis a serem controladas que interferem direta ou indiretamente no resultado da qualidade do produto ou subproduto. Os métodos de coleta de informações sobre as condições do processo diferenciam muito, dependendo do tipo de grandeza que se quer inferir.